Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E Saulo esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo que se chamava Ananias. E disse-lhe o Senhor a Ananias em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Numa visão, ele vê que entra um homem chamado Ananias e coloca sobre ele a mão, para que torne a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito se ouve acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram nos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo nas sinagogas ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam, pregavam, falavam deste nome? E para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais. Confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Filho de Deus. Tendo passado muitos dias, os judeus formaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. Como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo de Deus. Então Barnabé
tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. E lhe contou como no caminho ele viu ao Senhor e lhe falou, e como em Damasco também pregou ousadamente o nome de Jesus Cristo. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e ousadamente falava, testemunhava no nome de Jesus. Falava, pregava, disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, que estava numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. Logo se levantou. Viram todos os que habitavam Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado ao depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi ter com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fazia quando estava viva. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, se pôs de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Vendo a Pedro, assentou-se. E ele, lhe dando a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. Foi isto notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, um homem temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e todo dia orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que devas fazer. Retirando-se o anjo que lhe falou, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, Pedro, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E Pedro viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra.
no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida a voz a Pedro, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faças comum e imundo o que Deus purificou. Aconteceu isto por 3 vezes. O vaso tornou-se a recolher-se no céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. No dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais próximos. Aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estranho. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem eu chamasse comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vi, sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste-me chamar? Disse Cornélio a Pedro: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, e orava em minha casa, a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope. Manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei te chamar, bem fizestes em mim. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz pelo seu Filho amado, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra, na Judéia, como em Jerusalém, ao qual
mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenou. A nós, que comemos e bebemos, juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Nos mandou pregar, anunciar, ensinar o povo, falar, ler, testemunhar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho, prega, fala, profetiza todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram esta palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios. Porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor? Então rogaram-lhe que ficassem com eles alguns dias. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de homens incircuncisos e comesse com eles. Mas Pedro começou a lhe fazer uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Pondo dele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. Ouvi uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Aconteceu isto por 3 vezes. E tudo tornou-se a recolher no céu. Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo. Entramos em casa daquele homem. E contou-nos como viu em pé um anjo em sua casa. Ele disse: envia homens a Jope. Manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a pregar, a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
E havia entre eles alguns homens chíprios e sirineus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, para socorrer aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo Herodes que isso agradou aos judeus, continuou, mandando-o prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na llaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais o anjo: lança as costas à tua capa e me segue. Saindo, seguia o anjo e não sabia que era real o que estava acontecendo, sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correu para dentro e anunciou que Pedro estava à porta. Lhe disseram: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. Diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. Quando abriram, viram
e se espantaram. E, acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, lhe contou como o Senhor o tirou da prisão. E disse: anuncia isto a Tiago aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. Partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado. Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo, ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal, lhe fez uma prática. E o povo gritava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque também não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos.